Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje tem Falling Birth Rates. Sério, Falling Birth Rates, ou seja, quedas na taxa de natalidade. As pessoas atualmente não estão querendo ter muitos filhos. No máximo 1, no máximo 2, no máximo 3. Quem quer 4 é por uma questão outra que não a normalidade, super. Porque eles estão se limitando em 2 no máximo. Eu tenho 2. Eu acho que dá para criar bem 2, né? Pagar o curso de inglês, pagar o plano de saúde, pagar a escola, pagar um monte de coisinhas. Se eu tivesse 4, 5 ou 6, já não daria, super. A coisa ficaria bem apertada, teria que dar aula de manhã, à tarde e à noite. E vocês teriam que divulgar o canal de forma vertiginosa para tentar dar um retorno para a gente concluir as despesas aqui em casa. Mas, super amiga, 2 maravilhosas garotas. Uma já médica e outra advogada. Estão já concluídas no seu esqueminha, já no seu projeto de vida. E as pessoas, assim como eu, estão optando por um ou dois. Sempre antes de fazer esta aula, em sala de aula, pergunto para alunas e para alunos. Pretende ter quantos filhos? Cara, alguns dizem nenhum. Outros dizem apenas 1, outros dizem apenas 2, mas ninguém até agora disse 3, 4 ou 5. Ninguém arrisca este número. Mas super amigo, super amiga, falling birth rates, taxas de natalidade que caem. É um texto da UEPG, da minha querida UEPG, lá de Ponta Grossa, super. Uma cidade assim muito legal, muito bacana. Trabalhei lá há muito tempo, muitos colegas ainda trabalham lá, que tem esta universidade maravilhosa, que se destaca em mais de 5, 6, 7, 8 cursos. Mas o destaque maior sempre foi o cartão de visitas odontologia. Todos sempre querem fazer odontologia na UEPG. Se bem que o de medicina deles é muito bom, super, muito bom. A UEPG é muito top. E hoje vamos dar uma amostra sobre o que eles pedem normalmente. Claro, uma situação adaptada, não vai ser tipo somatória, vai ser tipo 1, 2, 3, 4. Mas Falling Birth Rates vai estar aí bonitinho para vocês. Claro, não esqueci de vocês, aqui na descrição do vídeo, aquele PDF bacana com todo o texto, com todos os testes, para você anotar um monte de coisinhas, inclusive resolver os testes de forma correta. Mais, eu vou capturar, aliás, já capturei um monte de videozinhos lá no YouTube falando sobre taxas de natalidade, porque é o tema do texto. Vou deixar lá uns 4 ou 5 para vocês, e mais o principal eu sempre deixo aqui em cima, ou seja, ali no canto direito, bonitinho, lá em cima naquele botãozinho com o i, você clica ali e já tem o principal vídeo sobre Falling Birth Rates, sobre queda de natalidade, taxa de natalidade e assim por diante, para que você fique informado e amplie cada vez mais o seu vocabulário. Então, PDF e mais os linkzinhos para os textos. Aulazinha bem curta, super, bem curta. Ponta Grossa não tem muitas questões. Então você vai ter um esquema bem rápido, bem dinâmico, vai ficar super preparado. Podemos começar? Então vamos lá. Está bem aqui, super. Falling birth rates. One of 13 children. 13 filhos, super. 13 filhos, já pensou? Meu avô teve 13 filhos. Minha avó, esposa dele, também. Mas muitos faleceram. Alguns nasciam mortos, outros foram indo pelo caminho na infância e adolescência. Realmente, antigamente, nós não tínhamos esses métodos de contracepção, então a situação era descontrolada. E nas famílias tinham 13, 14, 15 filhos, assim por diante, mas realmente a saúde dessas crianças era muito comprometida. A mãe, muitas vezes, morria no último parto, e assim por diante. Então, era uma situação muito difícil, né? Mas Adriana Pinho, esta garota, era uma de 13 irmãos, ou seja, one of 13 children. Adriana Pinho remembers, ela lembra, super, remembers, growing up, ou seja, crescer, with little to call, pouco para chamar,
her own, dela própria. Então você conclui que ela teve uma infância muito pobre, com poucos recursos, porque ela tinha pouco, little, to call her own, para chamar dela própria. She never had a bicycle, nunca teve uma bicicleta. Never had a pet, nunca teve um animalzinho de estimação. And had to fight, teve que lutar, tá? At the dinner table, na mesa de jantar, to get her share, para conseguir a sua parte, a sua fatia em todo aquele alimento limitado para 12 irmãos. Ela e mais 12. Barbaridade. 13 filhos. É necessário realmente um orçamento muito apertado. Lembrando que share significa compartilhar, significa também ação de mercado, mas neste contexto vai significar fatia ou parte. Of what food there was to eat, she left. Ela deixou school at the 5th grade. Após quinta série, deixou a escola. Realmente isso acontece com muita frequência. She said, because she saw little reason. Ela via pouca razão to continue, para continuar. And no one told her. Ninguém disse para ela. Ninguém aconselhou a ela. She had to stay. Que ela tinha que ficar e tentar com mais afinco. As an adult, como adulta, Pinho said, she saw. Ela via her future, seu futuro, as a story, como uma história that had largely been written, que tinha grandemente sido escrita by her past, por seu passado. So, she decided, ela decidiu, she wanted only one child, queria apenas uma criança. Para quem veio de um lar com 13 filhos, 12 irmãos, barbaridade. Ela assim, vou ficar só um e vou tentar dar melhores situações, melhores condições de vida do que meus pais deram. Anotou direitinho no seu PDF ali? Então vamos para a tela 2. At the age, com a idade de 32 anos, she has one boy, tem um garoto, who is 9, o piá tem 9 anos. She's one of the growing, crescente super, number of women in Brazil and other developing countries, o que vem a ser essa expressão que aparece tanto em textos tais de developing countries, países em desenvolvimento. Who have baffled. Nossa, que palavra, Jomar. Nunca apareceu isso. Realmente é uma palavrinha muito estranha, muito diferente, muito rara. Significa confundido, espantado e outras coisinhas do gênero. Não é tão comum assim em textos. Super é muito raro em textos. Então, who have baffled. Confundido, espantado, expert. Especialistas with their increasing, ou seja, crescente, assertiveness. Confiança, segurança, to follow a different course from their parents. Seguir uma linha diferente, um curso diferente, uma trajetória diferente daquela que os pais seguiram, optando por 13 filhos. Ela quis apenas one, just one, only one. And had fewer, um número menor de filhos. Just one, como eu já disse. In a trend, numa tendência, that experts, especialistas, are just beginning to understand, estão apenas começando a entender, birth rates, taxas de natalidade in many developing countries, em muitos países em desenvolvimento, are shrinking, estão encolhendo. Também a situação está cada vez mais difícil, né, super? Século XXI e ainda temos guerras, vê se pode. To the point that some demographers are shelving. Shelving, abandonando. Abandonando é deixando de lado, porque shelf significa prateleira. Tudo que você não usa mais, tudo aquilo que você não está realmente utilizando no momento, você coloca lá na prateleira para não atrapalhar mais. Então, shelving, eu coloquei esta situação de abandonando, deixando de lado, porque prateleirando não dá, super, não dá mesmo. Long held, ou seja, há longo tempo acreditadas, views that a population boom would push. Push significa pressionaria, elevaria, empurraria, super, the global community to up to, significa até 10.5 billion people by the end of the century, ao final desse século. Segunda tela prontinha. Espero que você tenha conseguido anotar, você sabe o drill, o nosso treinamento. Sempre que tiver algum problema aí de tempo,
Pause o vídeo, anote direitinho e depois continue. Você manda, você é o diretor deste vídeo. Que mais, super? Pelo menos o editor, super. Brazil, along with Mexico, India, Indonesia and Egypt, is fueling, ou seja, está estimulando. Fuel vai ser combustível. Combustível é alguma coisa que estimula o movimento, que gera movimento por ser parte importante, senão o motor não vai funcionar. Então, fueling está estimulando, alimentando como se fosse um motor, the changing predictions, ou seja, as previsões que estão constantemente mudando, for world population, which could be smaller, poderia ser menor than expected by up to, até, de novo, fiz questão de dizer duas vezes up to, até, porque esta situação é cobrada demais em vestibulares. Eles colocam como até a alternativa acima de. E up to até se assemelha a acima de, mas o correto é até apenas, não é acima de. Por isso que eu insisti duas ou mais vezes aí, para que você fique sabendo, fique realmente consciente disso. A billion people by the century's end, ao final desse século, according to some recent studies, de acordo com alguns estudos recentes. One of the main, principais, question marks, ou seja, interrogações, for future population growth, crescimento, is Africa, o continente africano, where in many countries, muitos países, there still is, ainda existe, a preference, uma preferência for big families, por famílias enormes, famílias grandes. But where the AIDS epidemic, a epidemia de AIDS, que assolou a década de 80, 90, início dos anos 2000 e ainda está presente, mas não com aquela intensidade de antigamente. Nós nos livramos da AIDS por informação. Por informações. Use camisinha, use preservativo, selecione parceiros, olhe as agulhas e assim por diante. E os casos de AIDS assim diminuíram de uma forma gritante, tá? Os medicamentos também se aperfeiçoaram bastante. Mas nesta pandemia parece que não está funcionando a questão de informações. Parece que as gerações na década de 80 eram mais inteligentes do que as gerações atuais. Será, super? Bom, vivi essa época e era o mesmo. Que mais, super? Is Africa, where many countries there still is a preference for big families, but where the AIDS epidemic also is having a devastating effect, um efeito devastador. Copiado? Anotado? Terminando. Slowing, reduzidas, diminuídas, ou reduzindo, diminuindo, ou reduzir, diminuir, birth rates, taxa de natalidade. In developing countries have surprised experts, tem surpreendido especialistas, because it was believed, acreditava-se, que there was as long as poverty, tanto quanto nós sabemos que a pobreza and illiteracy, o analfabetismo, were widespread, ou seja, muito espalhados largamente, most nations, a maioria dos países, nações, would not see significant declines, não veriam, digamos assim, reduções significativas. É um texto curto. A UEPG, ela trabalha com textos curtos, mas muito bem escolhidos. Questões assim muito bem montadas. As fáceis, as médias e as difíceis. E aqui vamos ver as questões fáceis, médias e difíceis. You know the drill. Sabe qual é o treinamento, né? Pausa, faz e volta. Então tem lá, com relação ao que o texto informa sobre a brasileira Adriana Pinho, assinale o que for correto. 1. Tem 13 irmãos. Right or wrong? 2. Teve uma infância pobre. 3. Deixou a escola depois da 5ª série. 4. Via pouca razão para continuar estudando. 5. Ninguém tentou dissuadi-la de deixar a escola. E 6. Trabalha como empregada doméstica. Veja quais estão presentes no texto. O que está condizente com o que o texto apresentou. Depois de fazer essas 6, todas elas, você volta. Mas agora você pause. Voltou? Que massa! Vamos lá!
Você fez as 6, vamos ver se acertou. Teve uma infância pobre, verdade? Sim. Adriana Pinho, growing up, cresceu with little to call her on, com pouco para chamar dela própria, então não teve muitos bens, muitas oportunidades. Uma infância pobre. Que mais, super? Deixou a escola depois da 5ª série. Deixou? Está muito claro lá. She left school after the 5th grade. Deixou a escola após a 5ª série. Via pouca razão para continuar estudando. Because she saw little reason. Pouca razão to continue, para continuar. Estudando, é claro. Ninguém tentou dissuadi-la de deixar a escola. Olha lá. No one told her she had to stay. Ninguém disse a ela que ela teria que ficar. Então, não, garota, continue, vai dar certo. Ninguém tentou dissuadi-la de deixar a escola. Escolha a alternativa que contém as afirmativas corretas. Qual vai ser? Qual vai ser? Letra D. 2, 3, 4 e 5. Não concordou, super? Não concordou? Por que uma não pode ser? Por que a outra também não é, e assim por diante? Faça comentários. Eu leio todos os comentários e respondo todos os comentários, tá? Como eu digo sempre, eu não tenho ainda 60 milhões de inscritos. Então, qualquer comentário que você fizer, o Jomar vai lá e escreve um batalhão de cartas para você, justificando por que não é uma, por que não é outra, só deixe bem explícito. Texto tal, aula tal, questão tal, por que não? E o Jomar vai lá e responde, tá? Não precisa levantar o braço, ninguém vai te ver, super. Em vídeo tem esta vantagem, em gravação tem esta vantagem. Vamos lá para o segundo esquema. O texto informa ainda que Adriana Pinho, 1. Tem um filho. 2. Se tornou mãe ainda na adolescência. 3. É separada do marido. 4. Não pretende ter mais filhos. 5. Está engajada em uma cruzada nacional em favor do planejamento familiar. 6. Conseguiu recentemente realizar seu sonho de comprar uma bike, uma bicicleta. Pause. Voltou? Fez as 6? Vamos ver se você aceitou. Acertou. Aceitou, que é isso. Tem um filho? Sim. At the age of 32, she has one boy, who is 9. Tem 9 anos o filho dela. E mais? Não pretende ter mais filhos. She decided she wanted only one child. Só uma criança e mais nada, super. E mais nada. Quais vai ser? Letra B, afirmativas 1 e 4 corretas. Por que a 1 não? Aliás, por que a 2 não? Por que a outra não? Faça os comentários. Coloque lá, responderei todos. Número 3. De acordo com as informações contidas no texto, assinale o que for correto. Número 1. Em muitos países em desenvolvimento, super, o índice de natalidade está abaixo do que indicavam antigas previsões. 2. Nos países desenvolvidos, a população está diminuindo. 3. Alguns demógrafos, que acreditavam que haveria um crescimento rápido da população mundial, estão revendo esta previsão. Número 4. Estimativas indicavam que no final desse século a comunidade global poderia chegar a 10,5 bilhões. 5. As previsões sobre a população mundial estão sendo refeitas em base no que tem sido observado em países como Brasil, México, Índia, Indonésia e Egito. 6. Segundo estudos recentes, no final deste século, a população mundial pode ser menor do que se previa em até 1 bi de pessoas. Faça as 6. Depois volte aqui. Agora, pause. Voltou, super? Fez as 6? Vamos ver o que você conseguiu. Em muitos países de desenvolvimento, o índice de natalidade está abaixo do que indicavam antigas previsões. Olha lá, super. Many developing countries are shrinking.
Shrinking significa encolhendo, abaixo, encolhendo, abaixo. 3. Alguns demógrafos que acreditavam que haveria um crescimento rápido da população mundial estão revendo esta previsão. Estão mesmo? Olha lá. Some demographers are shelving, abandonando, colocando na prateleira opiniões assim que há muito tempo eles acreditavam. Agora tem uma outra visão da coisa. Estimativas indicavam que no final desse século a comunidade global poderia chegar a 10,5 bilhões. Sim, até 10,5 billion people by the end of the century. As previsões sobre a população mundial estão sendo refeitas com base no que tem sido observado em países como Brasil, México, Índia, Indonésia e Egito. Só para misturar, super. Olha aí. Junto com México, Índia, Indonésia, Egito, estão estimulando mudar previsões. Estão revendo tudo, estão mudando tudo. Nossa, quantas, né? Quantas? Segundo estudos recentes, no final desse século, a população mundial pode ser menor do que se previa em até 1 bi de pessoas. Sim, super. Which could be smaller than expected, menor do que se esperava. By up to, até, novamente, up to 1 billion ou 1 billion people by the century's end. Qual vai ser? Letra C, 1, 3, 4, 5 e 6. Qualquer dúvida? Comentário, super. Vamos lá? 4. Nossa, tive que diminuir demais a letra, porque, nossa, é muita informação. Mas você no PDF tem aí bonitinho, se não puder ler aí na tela, no PDF está muito claro. Ainda de acordo com o que o texto informa, assinale o que for correto. Número 1, super. Para alguns pesquisadores, a diminuição do índice de natalidade em países em desenvolvimento configura uma tendência que vinha se desenhando claramente nos últimos anos. 2. Do ponto de vista demográfico, é difícil fazer previsões a respeito da África. Por que, super? Embora ainda prevaleçam as preferências por famílias grandes, o continente está sendo assolado pela AIDS. A AIDS ainda está presente lá. 3. A partir da perspectiva de que a pobreza e o analfabetismo não favorecem o declínio dos índices de natalidade, os especialistas ficaram surpresos com a queda desses índices nos países em desenvolvimento. 4. A diminuição dos índices de natalidade em países em desenvolvimento é devida, em parte, à iniciativa ou iniciativas governamentais mediante a implementação de programas de planejamento familiar. 5. No Brasil e em outros países em desenvolvimento, cresce o número de mulheres que, diferentemente do exemplo de seus pais, decidem ter menos filhos. Que mais? No Brasil, várias igrejas são contrárias ao controle de natalidade. Não estou lembrado disso, mas no caso, está aí. Super amigo, super amiga, pause e faça esses 6. Pause e faça. Voltou? O que você viu aí de interessante? Nossa, do ponto de vista demográfico, é difícil fazer previsões a respeito da África, porque, embora ainda prevaleça as preferências ou preferência por famílias grandes, o continente está sendo assolado pela AIDS. Está aí bonitinho, né? Devastating effect, um efeito devastador. Que mais? A partir da perspectiva de que a pobreza e o analfabetismo não favorecem o declínio dos índices de natalidade, os especialistas ficaram surpresos com a queda desses índices nos países em desenvolvimento. Olha lá, slowing birth rates in developing countries, diminuição do índice de natalidade em países em desenvolvimento. No Brasil e em outros países em desenvolvimento, cresce o número de mulheres que, diferentemente do exemplo de seus pais, decidem ter menos filhos. Olha lá,
segue, follow a different course, um curso diferente, uma trajetória diferente dos seus pais e ter um número menor de filhos. Qual que vai ser? Letra B, 2, 3 e 5. Qualquer discordância, qualquer pergunta, comentário super. Próximo! Nossa, terminou super, que pena. Mas, grandes amigos, grandes amigas, parabéns por estarem aqui. Então, como eu falei, fiz uma adaptação. Tirei a somatória e coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fica assim parecidinha com a federal, legal. Mas se não fazer lá na Ponta Grossa, na UEPG, você terá o esquema normal, tá? Um grande abraço a você. Aqui ao lado, super, já devem estar aparecendo 4 links aí para você dar prosseguimento ao nosso esquema. E nós gravaremos talvez essa mesma aula, tá? Só que como somatória para ter um exemplo bem legal, bem bacana. Bacana? Legal? Então, parabéns mais uma vez e até a próxima. Bye, bye!